Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Nós possamos estar preparados para a vinda do Senhor. Em breve Ele estará buscando a tua igreja. Vamos estar preparados, meus irmãos. Ele está à porta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós possamos estar falando isso. Maranata. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Declare isso, irmãos. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Obrigada às crianças. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja hoje e para sempre em nossos corações. Amém? Hoje nós vamos cantar uma música que diz o seguinte: que Jesus pede para nós abrirmos as portas eternas e preparar o caminho para que o Rei da Glória entre. Que Rei da Glória é esse? Esse Rei é o único e digno de entrar em nossas vidas, o único de reinar em nossas vidas. Esse Rei se chama Jesus e Ele virá. Então cante essa canção com a gente, medite no seu banco, fique pensando, entregue o seu coração para Jesus neste momento. Amém?
Abram-se portas eternas e preparem o caminho para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. Prepare o seu coração para que entre o Rei. Abram-se portas eternas e preparem o caminho para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. Ele é maravilhoso, Ele é santo e glorioso, Ele é Deus eterno, príncipe da paz. Ele é maravilhoso, Ele é santo e glorioso, Ele é Deus eterno, príncipe da paz. Hosana! Hosana! Louvamos o Rei, louvamos o Rei. Hosana, Hosana, Jesus é o Rei dos reis. Hosana, Hosana, louvamos o Rei, louvamos o Rei. Hosana, Hosana, Jesus é o Rei dos Amém. Glória a Deus. Nós vamos dar a oportunidade para a classe de crianças, está saindo juntamente com o professor. Convido o nosso irmão Azael, que está com a responsabilidade de ministração nessa noite. Vamos
assim como estamos, possam permanecer. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelos louvores aqui já entoados, e agora, ó Deus, vamos ouvir a Tua palavra. Ó Senhor, esteja abençoando nosso irmão Azael, que possa ser divinamente inspirado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Ó Senhor, esteja guiando, dando um direcionamento, capacitando, falando com todos nós que aqui estamos, e que tudo possa correr de acordo com a Tua vontade. Abençoa-nos, ó Deus, mas traga também o desconforto em nossas mentes e coração, se porventura se fizer necessário, que nós possamos, ó Deus, compreender, que a Tua palavra possa entrar, Senhor, fazer morada, que possa ser como uma espada afiada, que venha penetrar e surtir efeito em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Testando aí. João 10, a partir do versículo 10. Nunca de pé, quem puder. Dá para jogar aqui? Dá? Ah, dá não? Então tá. É um texto bastante conhecido, né? Diz assim a palavra do Senhor. O ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Bom, esse texto é um texto que a gente já ouviu várias mensagens sobre ele, né? Quem gosta de viver aqui, irmãos? Você gosta da sua vida? Gosta. Tem luta, não tem? Mas é bom viver, né? A vida é muito boa. E pensando assim, agora a palavra de Deus fala assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida com... O que é abundância, então? Né? Abundância é algo que transborda, algo a mais que se fala. Aí que nós começarmos a ler a palavra do Senhor, a gente vai ver que aquele que teme ao Senhor, a palavra de Deus fala que os seus dias são prolongados. E a Bíblia fala, tudo que você pôr a mão será abençoado. E assim vai, vários textos. Então, quando um homem, uma mulher, ou mesmo uma criança, ou jovem, teme ao Senhor, ele tem uma vida em abundância. Ele vê filho dos seus filhos, vê os netos, bisnetos, e assim vai. E a Bíblia fala que ele vive 70, 80 anos, e alguns chegam a viver um pouco mais. Então isso que é vida com abundância. E a pessoa está velha, quem chega lá, que serve o Senhor, e a Bíblia fala que nunca viu um justo mendigar o pão, e nem sua descendência padecer necessidade. Isso é vida com abundância. Não tem falta de nada. Então isso é muito maravilhoso, porque isso quer dizer cuidado de Deus para com a minha vida e com a sua vida. Então, pensando assim, essa vida com abundância, Deus promete isso para nós, mas desde que nós procuramos o que está, servindo ao Senhor. Então esse é o primeiro ponto. E pensando dessa forma, então, o que nós queremos compartilhar com a igreja nessa oportunidade? Primeiro, quantos jovens têm morrido novo? Já observaram? Quantos não chegam aos 18 anos de idade? E aí nós começamos a pensar, mas o que tem levado tanta jovem, né, à morte? Aí podemos pensar vários assuntos. O trânsito, a droga, é isso, aquilo outro, e muitos outros assuntos, né? Não teme ao Senhor. Então a gente vê quantas vidas são ceifadas ainda jovem. Eu falo assim, gente, eu estou com 61 anos, quantos meninos morrem com 15 anos, 16 anos, de uma morte trágica? Você se preocupa com isso ou não? Você se preocupa? É muito triste.
A gente tem que ficar triste com isso. Então nós vamos contando nossos dias na presença do Senhor, enquanto muitos estão o quê? Com seus dias abreviados. Que o ímpio, a Bíblia fala que o ímpio, ele consegue abreviar os seus dias aqui na terra. Tá certo? Então basicamente é isso. Então pensando dessa forma, irmãos, nós estamos então hoje no mês de setembro. Não é isso? E o mês de setembro vamos dizer assim, não é comemorado não, né? É um mês que fala do mês amarelo, que é o mês do suicídio. Contra o suicídio, né? Fala do suicídio. Então, esse mês amarelo, lá no Industrial, eu falei domingo passado, nós estamos focados nisso lá, durante esse mês, não só esse mês, como outros períodos também, mas é um mês que fala sobre esse assunto, que ninguém quer falar. Mas se eu perguntar para vocês que agora, não precisa levantar a mão não, quem conhece alguma pessoa que já tentou suicidar ou amigo seu que suicidou? Tenho certeza que a maior parte que vai levantar a mão. E você pode observar que isso vem arrastando há muitos e muitos anos. Se você pegar biblicamente, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que se suicidaram. E não é de hoje que isso está acontecendo. A própria pessoa tirando a vida. Se é Deus que dá a vida, tem pessoas que querem o quê? Tirar a própria vida. Então, basicamente é isso. Mas quando nós vamos avaliando esse assunto, o que nós vemos? No mundo, em torno de 40 segundos, uma pessoa se suicida. Sabia? No mundo. 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Isso é pesquisa das pessoas. E no Brasil, como é que está? No Brasil, em média, 45 segundos, uma pessoa tira sua própria vida. É pouco tempo demais, gente. Enquanto nós estamos aqui, né, a partir de 7h30, quantas vidas foi ceifada? Quantas pessoas tiraram sua própria vida? E aí, então, nós vemos um outro dado importante você saber disso. Qual que é essa faixa etária que as pessoas têm tirado a própria vida? De 15 a 29 anos de idade. Alguns falam até 14 anos. As pessoas que mais têm cometido suicídio na vida são jovens. Sabiam disso? Então isso é preocupante. E aí quando nós começamos a ver pessoas que estão ao nosso lado, não vou ficar citando nome aqui, mas na sociedade, é quando os jovens estão se retalhando o próprio corpo. Não tem isso muito hoje? Quando os jovens estão pulando de prédio ou de querer pular de ponte, quando os jovens estão passando a corda no pescoço. E aí você vai ver que uma geração Z, o nome desse nome geração Z, é uma geração que muitas das vezes chamam de geração neném, aquela geração que nem trabalha nem estuda, fica em casa, muito no celular, por exemplo, não tem nada com o celular não, tá? Muito celular, absorvendo lixo que é passado pela rede social, muita coisa é lixo, e a pessoa vai se sentindo frustrado, vai se sentindo um jovem, né, tipo assim, que acha que não é capaz, e ele vai só sendo jogado para baixo, a mídia começa a cobrar dele um status de uma pessoa, a forma que tem que ser, e às vezes não consegue alcançar isso. Isso tem levado muitos jovens a cometer tal atrocidade. Entenderam, irmãos? Então, basicamente é isso. Eu falo para mim, já conheci algumas pessoas pelas redes virtuais que já alegaram isso, e eu sei disso. E você, jovem, sabe muito mais do que isso, do que nós sabemos disso. Porque tem muitos joguinhos, como a irmã falou aquele dia aqui na palestra dela, que incentiva vocês a tomar tais ações, porque vocês são zombados nas redes sociais, são criticados em várias áreas, e aí você vai sendo jogado para baixo e acaba o quê? O papai e a mamãe está fazendo o melhor que pode para o filho ou para a filha, né? No bom sentido, e o pai e a mãe nunca esperam que aconteça na sua casa, a verdade é essa, como pensa que não, está lá o filho e a filha cometendo essa barbaridade. Estão entendendo, irmãos? Então, basicamente é isso. Mas também, nós queremos dizer para os irmãos que é o seguinte, que essa data do mês de setembro é o mês amarelo. Mas por que o mês amarelo? É porque justamente um jovem suicidou, muito jovem. Um menino, 17 anos, né? É Michael, é um menino de 17 anos nos Estados Unidos, ele
com 17 anos ele trabalhava numa oficina de carro, mexia com pintura, era bem conceituado naquela sociedade nos Estados Unidos, e em um certo momento ele tinha um Mustang. Sabe o que é Mustang, meu filho? Os mais novos não sabem não, né? Era um carro, né, Molaí? Na época, né? Era um carrão, né? Como quem tem hoje não vende fácil, é o Mustang. Ele tinha um Mustang 68, ele reformou aquele carro todinho, pintou ele, ficou bonito e pintou de amarelo. E aí no ano de 1994 ele resolveu tirar a própria vida. E a partir daí então começou a pensar com respeito ao suicídio. Mas quantas pessoas ceifaram suas vidas antes? E aí no ano 2003 a OMS passou a comemorar, colocou o dia 10 como Dia Mundial contra o Suicídio. Ok? O dia 10. E mesmo com grandes trabalhos que são feitos, palestras, tem grupo de pessoas, tem telefone de contato, é 188. Se souber alguém que quer cometer tal coisa, liga para 188. Tem pessoas que no Bom Jardim, né? Tem pessoas de vários bairros que dão assistência a essas pessoas. Entenderam, irmãos? Você pode salvar uma vida, a verdade é essa. Então muitas pessoas não sabem disso. E aí então, o que nós queremos dizer para os irmãos nessa oportunidade? Então o mês amarelo é esse mês, e nós não podemos ficar de braços cruzados, irmãos, que tem muitas pessoas tirando a própria vida. E aí pensando dessa forma então, o que nós podemos dizer para os irmãos também? Que nessa data que nós estamos falando disso, muitos outros grupos, pessoas estão empenhadas nessa missão, para tentar o quê? Salvar vidas. E falando em salvar vidas, também tem aquele caso de suicídio, né? Que fala assim, todo suicídio é igual. Não, não é igual não. Não é igual não. Porque tem caso de suicídio, né? Que vocês conhecem também, que eu conheço algum caso, a pessoa tem uma deficiência mental. Tem caso, não tem? Tem esses casos. Então, cada caso é um caso. Tem alguns casos que é diferente. Então, tudo isso tem que ser analisado. Biblicamente, tem alguns exemplos sobre isso. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Primeiro, existe o suicídio egoísta. Sabe o que é o suicídio egoísta? É uma classificação que eles dão. Eles dão 3, até alguns pesquisadores falam até 4 ou mais, tá? O suicídio egoísta. Então isso é para você sinalizar o seu ente querido em casa, é seu pai, sua mãe, seu filho, quem seja. O suicídio egoísta, ele começa quando? É quando justamente a pessoa começa o quê? Isolar a própria família. Você percebe isso? Você tem um filho, seu esposo, sua esposa, alguém da família. Ele era muito interativo, participava do almoço, ficava ali junto, batia papo, contava caso, ria e tudo mais. Mas de repente ele começa o quê? Já não é tão presente. Aí prefere mais o quê? Só a televisão, só o quarto, ficar mais sozinho. Então esse é um dos egoístas. Ou aquela pessoa também que ele tinha muita amizade aí fora, gostava de sair com os colegas, bater papo, passear, mas de repente ele não quer mais isso. Ele não quer fazer nada disso mais. E ele vai se isolando da comunidade. E ele vai se trancando o seu mundo. E hoje nós sabemos uma das formas de trancar nesse mundinho, que muitos têm caminhado para esse lado sem perceber, é o que? Usando a rede social. Ele vai se isolando o quê? Conecta com o mundo todo, mas está isolado dentro de casa. Então isso é a grande realidade hoje. Então a pessoa vai se isolando, depois não quer contato com mais ninguém. E também tem aquele caso do egoísmo, é aquele caso que a pessoa ele vai se isolando da igreja, que é o nosso caso. Ele vinha nas reuniões, participava de tantos grupos, mas de repente começa a sumir da igreja. Tem esses casos, irmãos. E aí se a igreja, os irmãos, não ficar atento, o irmão está precisando de ajuda. Ele não quer cantar mais, ele não quer orar mais, não quer pregar mais. Não tem, irmãos? Tem casos assim. Quantas pessoas que falam que servem a Deus, homens ou mulheres que têm mente ao Senhor, que suicidaram? Podem citar nome de pessoas famosas, a gente conhece. Não acontece? De repente perdeu o gozo. É como Davi falou, torna, Senhor, me dá a alegria da tua salvação. Então esse é o suicídio egoísmo. Ele vai se trancafiando, ele vai se isolando de tudo que ele participava antes. Ponto. Esse é um deles. E tem também aquele suicídio altruísta, que é justamente aquele que a pessoa o quê?
é como alguns grupos pensam: eu vou jogar um avião lá com a bomba, eu vou morrer, eu vou matar meio mundo de gente. Não tem pessoa que faz isso? Esse é o altruísta que você fala. E tem aquele outro que é o anônimo, que é aquele tipo de suicídio que a pessoa está bem em casa, está com a família bem, está bem casado, ou bem namorando, vamos dizer assim, mas de repente a mulher larga ele. Não acontece? Ou o homem larga a mulher, ou vice-versa, e aí o que a pessoa faz? Ele fala assim: eu tenho que tirar a minha própria vida. Por quê? Porque eu não vivo sem ela, ou eu não vivo sem ele. Quantos casais que fazem isso? Esse é o quê? É aquele suicídio anônimo. A pessoa está ali e não aceita perder nada. E também tem um caso também, aquele caso quando a pessoa está num momento que está bem fichado, ganhando um salário gordo, bem financeiramente, e de repente ele é mandado embora da empresa. E aí? Ele fica o quê? Sem o chão. Então começa em muitas preocupações, e ele começa o quê? Então, a pensar em tirar a sua própria vida. Então, essa classificação, eu estou só tentando passar para os irmãos vão entender que nem todo suicídio é igual um ao outro. Basicamente é isso. Tá? E tem também aqueles casos de pessoas também que têm alguns problemas, como exemplo, como que a pessoa vai desenvolver isso? É justamente quando a pessoa está muito atarefado, né, sobrecarregado em casa, no trabalho. Hoje em dia, eu contei aqui na igreja algumas vezes, as pessoas estão cada vez colocando mais coisa nos seus ombros, né, até nós já falamos sobre isso aqui, os irmãos pregaram também. É nós que queremos criar os nossos problemas e nós não damos conta deles, queremos abraçar o mundo, a verdade é essa, e depois não dar conta, se tinham frustrados para baixo, e aí vem a decepção. Então, isso acontece com nós também, os seres humanos. E o mundo que nós estamos vivendo está cobrando cada vez mais isso de nós. Você vai para as empresas, metas e mais metas e mais metas, que nem eles cumprem, nem a gente consegue cumprir. E aí você sente o quê? Incapaz. Estão entendendo, irmãos? Então isso acontece. E aí as pessoas vão tomando remédio depressivo e outros medicamentos para tentar controlar. Então tem alguns casos, por exemplo, é o caso do cansaço físico, né? Aqui é cansaço de sobrecarregado, que a Bíblia fala, né? Vós que estáis cansado e sobrecarregado, vinde a mim que eu vos aliviarei. Então isso é Bíblia, Jesus falando sobre isso. Tem hora que a pessoa sente assim, ele já não aguenta mais tanta gente em cima dele, cobrando as coisas, ele já não aguenta mais tanta tarefa, só que tem que fazer as coisas, um exemplo, e assim vai. Então isso é o que? Uma sobrecarga. Tem hora da vontade de balançar, jogar tudo para cima e sair correndo. Tem hora que nós passamos na nossa vida. Então isso é o que? Uma sobrecarga, excesso que está sendo colocado nos nossos ombros. E aí esse momento então, também tem aquele caso também, da pessoa também desenvolver o quê, por exemplo? A pessoa desenvolve alguns, vamos dizer assim, alguns pontos que levam ele a ter isso também. O que é? A pessoa ficar muito parado, a pessoa ter uma diabetes talvez, né? Ter uma anemia, ter muitas outras partes da saúde que a pessoa pode desenvolver isso. De que forma? Se a pessoa fica muito quieta, não faz um exercício físico e outras coisas mais, para liberar um bocado de coisa do corpo, o que acontece? Ele vai o quê? Ele vai ficando doente. E a Bíblia fala que esse corpo, ele é o que? Templo do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que cuidar desse corpo. Não é ser vaidoso, não estou falando isso não. Mas tem que malhar, tem que caminhar, tem que fazer alguma coisa. Porque senão, essa paradeira que nós estamos nela também, fica uns homens amarelos, umas mulheres amarelas, pálido. Sem sangue na veia que se fala. Entenderam? Essa é a verdade. Então isso acontece com as pessoas. Eu tenho um amigo meu que é mais branco que a folha. Se precisar de cocar, não consegue de cocar. Não estou falando mal deles. É isso mesmo, irmão. Tem que pegar um bocado de sol, irmão. Tem que molhar a camisa de vez em quando, ué. A irmã também. Quer dizer, vai no médico hoje aí. O que os médicos receitam para vocês? Não é para mim, não é receita, não. O que é receita para vocês? Tem que tomar vitamina D. Eles falaram com vocês alguma vez? Ou não? Falaram? E eles falam assim, toma um medicamento tal. Mentira pura. Nenhum medicamento tem vitamina D. Sabia disso? Vitamina D é sol. É isso mesmo. E nós só queremos sombra. Fica só na sombra o dia todo. E quando tem sombra,
é todo o conforto que tem. E aí vem criando aqueles homens que não aguentam nada, que as mulheres não aguentam nada. Antigamente a mulher fazia um monte de coisa em casa, o homem trabalhava na roça e tinha uma saúde de ferro. Comia aqueles tocinhos gordos, não comia, Molaí? É isso mesmo. Comia um monte de coisa, pé de porco, rabo de porco, e era o quê? Homens e mulheres saudáveis, suava bastante, molhava a camisa, mas estava curado. Por quê? Saía toda morrinha para fora, irmãos. É isso mesmo, tudo que era ruim saía. Então hoje, se precisar dar uma corrigindo aqui no Mão Augusto, meu filho, não corre não, você vai infartar. Não corre não. É isso mesmo, irmãos. Então isso eu estou contando para vocês, que isso não é segredo para ninguém não. Essa paradeira nossa, ó, tudo é controle remoto, é telefone. Ô gente, a gente pede comida por telefone, quantos anos? A gente não vai ali na lanchonete do lado a pé. Então são coisas que isso não faz bem para isso. E aí vai desenvolvendo essas doenças que eu estou falando aqui, diabetes, né? E aí vai ver outras coisas, hipertensão, colesterol, papapá. Aí tem que ir no médico, fazer consulta, e ele vai assim, vai caminhar. Pelo menos 3 vezes por semana. E não vai para você ver, não. Vai para a academia. É isso mesmo. Mas se você fala assim, olha, se você trabalhar normal, ter uma vida ativa, você vai ver que você vai estar saudável. Né? Vai estar com vitamina D, vai estar com tudo bom 100%. Então, basicamente, e qual a vantagem que é também? Qual a vantagem de tudo isso, irmãos? É que você vai estar com o corpo sarado, um corpo são, que é o templo do Espírito Santo de Deus, e vai evitar o que? Essas doenças, e vai evitar essas coisas que vêm na mente da gente também. Porque quando a gente está muito parado, irmãos, é igual tem esse provérbio que eles falam, esse ditado, mente vazia é oficina do diabo. Isso não está na Bíblia não, tá? Tem alguns textos que dá a entender que é isso, tá? Não é isso, na Bíblia não está escrito esse versículo não. Mas, o que acontece? Se a gente fica muito, sem fazer as coisas, sem praticar alguma coisa, a gente vai o quê? A mente vai partir para outras coisas. Então isso é bom. Mente vazia não pode ficar vazia, tem que estar o quê? Atarefado. Bom, irmãos, então basicamente é isso. Então o suicídio é isso. Aí eu pergunto para você, olha para o irmão, para a irmã aí, quem está ao seu lado, você já pensou fazer uma besteira dessa? Não responde não, porque eu sei que você já pensou fazer isso um dia. Já pensou fazer uma bobeira. Agora não, mas quando a coisa aperta, já pensou. Já pensou. Então você vê que nós não somos melhor que ninguém não, tá? Um momento triste da vida, talvez um dia você pensou, 1 ou mais vezes isso. Tá certo? Então cuidado, porque a Bíblia fala que o nosso adversário anda ao redor buscando quem possa tragar. Gravou isso? Está entendendo? É isso, basicamente é isso. Então vigia, lê Bíblia, serve o Senhor, continua firme, não dê lugar para as coisas do mal, porque o ladrão veio para quê? Matar, roubar e destruir. E ele não quer que você teme a Deus, não. Essa é a verdade. Ele não quer que você seja um homem ou mulher de Deus. Ele quer o quê? Jogar você para baixo, igual jogou nossos pais Adão e Eva. Eu até agora comentei hoje na escola dominical um pouquinho sobre esse assunto, porque lá no passado, quando a Bíblia diz assim, irmãos, olha como é que as coisas acontecem. Quando a Bíblia diz assim, olha, que lá no passado, quando Adão e Eva, o inimigo, a serpente, que fala ali, a serpente conversou com eles, não pode comer do fruto, que vocês não morrerão. Morrerás? Vocês morrerás? Quem disse que vocês vão morrer? Vocês vão ficar o quê? Igual Deus, sabendo de todas as coisas, do bem e do mal. O que quer dizer isso, irmãos? Olha como é que é profundo isso. Primeira coisa, se você ler esse texto e voltar lá para o livro de Jó, quando fala assim, lá no capítulo 1, verso 6, fala assim, ó, um dia Deus falou com Satanás, de onde você vieste? E ele falou assim, vim de rodear a terra. Lembra desse texto? Lembra? Mas não veio sozinho, veio com mais anjos, tá? Veio com mais anjos. E Deus fala com ele assim, mas por que ele apresentou ali diante de Deus? Por que ele apresentou? Deus não chamou ele? Por que ele apresentou? Então alguém diz assim, por que ele apresentou ali? Primeiro ele apresentou que ele tinha um propósito, porque ele quer sempre algo. Primeiro nós temos que lembrar que ele e mais 1/3 de anjo, ele principalmente tentou ser igual a Deus e Deus não aceitou, e ele mais 1/3, ele conseguiu, irmãos, convencer 1/3 de anjo a concordar com os pensamentos dele, sabia?
Um terço. Aí Deus mandou tudo aqui para baixo. Gravou? Todos. Ele e um terço de anjo. E era um anjo de luz. E aí então ele convenceu um terço dos anjos a apoiar os seus pensamentos. E contra Deus, tudo que é de Deus. E aí quando vai lá para o livro de Gênesis, que nós sabemos que quando aconteceu esse fato lá no céu, foi primeiro do que Adão e Eva. Aí depois, quando vem Adão e Eva, ele está lá no jardim e fala através de uma serpente. Ele queria fazer o quê? Agora já tinha um terço de anjos adorando ele queria que o homem também o adorasse. Gravou? Porque se ele conseguisse os anjos e o homem, que é Adão e Eva, nossos pais, aí ele estaria o quê? Com todo domínio total. É por isso que Deus falou, não come dessa árvore, porque o dia que dela comer, vocês morrerão. E aí, irmãos, começou essa batalha do bem contra o mal. Gravou? É isso que, resumidamente é isso. Começou essa batalha. Então você tem que saber de uma coisa, olha, primeiro, ele está de redor buscando quem possa tragar. Mas a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra também. Então, irmãos, essa batalha não para. E ele está soprando no ouvido de muitas pessoas, jovem, adulto, velho, que você tem que tirar a sua vida. Sabia? Sabe por que eles falam isso? É como muitas pessoas falam. Porque muitas pessoas falam fora assim, olha, todos nós somos filhos de Deus. Já ouviu falar isso? Já ouviram ou não? Todos nós somos filhos de Deus. Sim, a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. Mas a Bíblia fala que nós somos criatura de Deus. Isso é Bíblia. Fala que nós somos criatura e depois fala que nós somos filhos de Deus. Todos são criaturas que foram criados por Deus, a imagem e semelhança dele. Amém? Amém. Mas ser filho de Deus é aquele que aceita Jesus como Salvador. É diferente. Amém? Então é isso. Então ser filho é aquele que aceita Jesus, aceita o sacrifício de Cristo na cruz. Então quando isso está acontecendo, é porque nós temos que entender que o inimigo, ele quer o quê? Ele nos arrebanhar para ele. É igual que agora, nós estamos aqui na igreja, nós não estamos aqui? Estamos aqui. Aqui eles estão presentes no nosso meio. Por que estão presentes? É porque eles querem tirar daqui para levar para o mundo deles. É isso mesmo, irmãos. Nós não estamos isentos, não. Por que ele não tem autoridade? Por quê? Sabe por quê? É porque o menor crente, eu falo menor sim, Deus sabe a forma de expressar, na linguagem humana falando. Aquele menor irmão que a gente pode considerar, nós podemos considerar, Deus não considera assim não, tá? Nossos olhos, aquele irmão que não sabe nada, não canta, faz nada, só fica na igreja. Pode ser o menor que seja, aos nossos olhos estou falando, mas para Deus é um grande homem, uma grande mulher. O inimigo não pode com ele, porque ele foi comprado e remido pelo sangue do Senhor, sabia? Porque se não fosse isso, irmão, se os anjos caíram na lábia dele, quem somos nós para poder convencê-lo? E eu fico preocupado com uma coisa, irmãos brincando com o anjo do mal. Fico preocupado, irmãos. Nós não somos nada, que ele conseguiu convencer um terço daqueles anjos. E nós, seres humanos, somos incapazes disso. Nós não somos nada, é porque quem está conosco é maior do que ele. É isso. Então, pensando dessa forma, irmão, ele está aí querendo que matar, roubar, destruir as pessoas. E ao mesmo tempo que eu estou falando isso aqui, aí vem um outro ponto que nos preocupa muito. É justamente o que? Se nós que fomos salvos, nós fomos comprados e remidos pelo sangue do Senhor, né? Nós estamos sabendo de tanta coisa, falando do suicídio, quantas pessoas estão tirando sua própria vida, quantas pessoas estão tomando decisões errôneas, acreditando nisso, que talvez esse momento é dizendo assim, eu tirando a minha vida, sou filho de Deus, isso é mentira que eu já falei anteriormente. E aí quer dizer, porque ele não sabe a verdade, ele não sabe o que a Bíblia está dizendo. E aí ele está querendo dizer para o mundo assim, olha, eu estou lotado de problema, estou lotado de tanta coisa na minha vida, eu não estou dando conta de tanta coisa na minha vida, eu estou cheio de problema. E aí o que eu faço? Para aliviar esses problemas eu tenho que fazer isso. Misericórdia, irmão. Misericórdia, irmão. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ele luta, porque sabe que os problemas vêm, mas Deus vai dar vitória para ele. É isso mesmo? Ué. Ele não baixa a cabeça não, irmão. Ele vai passando pela prova, mas dando glória a Deus.
porque ele sabe que a vitória não depende do Senhor. Essa é a verdade. Então nós nunca devemos desistir, irmãos. Aí pensando então dessa forma, o que nós podemos aprender com isso? Que nós que servimos o Senhor, agora que nós servimos o Senhor, não é que nós somos melhor que ninguém, mas nós somos pessoas compromissadas, nós somos soldados de Cristo, sabia? Soldado de Cristo, é soldado. Você considera um soldado, irmão? Ou uma soldada que você fala? Você considera? Hã? É um soldado. soldado. Não tem que ficar parado não, né, meu tio? O senhor ficava parado? Ia trabalhar na chuva? Hã? Na época do bate-pau? Não tinha dó não, meu irmão. Ué. Chamava e ia mesmo, não ia, meu tio? Chamava e ia. Né, irmão João? É isso? Tinha que ir. E ali, ó, pegava firme. Irmãos, e nós fomos chamados pelo nosso Deus, sabia? Nós somos chamados, nós fomos eleitos. Olha que coisa maravilhosa. Vocês são gerações eleitas. Sabe para quê? É para adorar o Senhor, sim, mas para levar as boas novas também, irmão, sabia? É para levar as boas novas do Evangelho, para que essas pessoas ouçam a palavra do Senhor e rendam aos pés de Jesus. É para isso, irmãos. É para isso. E aí eu fico observando uma coisa. Eu li uma história igual esses dias, eu quero contar para os irmãos rapidinho. A história dos valdenses. Valdense, grava isso, depois você pesquisa. Tem igreja no Brasil dos valdenses, lá em Santa Catarina, eu pesquisei também. Mas a história dos valdenses, só grava essa história, que tem muitas outras, John Wesley, John Wycliffe, muito mais por aí afora. Os valdenses foram um povo, uma época, passou a ser perseguido lá no século XV, XVI, né? O pessoal estava queimando homens e mulheres de Deus, queimando a família de Deus, naquela época. Foi nesse momento, a perseguição às pessoas que temiam o Senhor. E os valdenses firmes, os valdenses então saíram daquele lugar que moravam e foram morar nas montanhas. E lá eles cantavam louvores a Deus, oravam ao Senhor, lia a palavra de Deus. E depois de um certo tempo, sabe o que os valdenses começaram a fazer? Olha que coisa, irmãos. Eles começaram a fazer o seguinte: pegavam seus filhos, as suas filhas, e ensinavam a eles a palavra do Senhor, a Bíblia, como vive um homem, uma mulher de Deus. E depois, fala assim: meu filho, agora você vai para a universidade. Vai lá. Vai para a universidade. Aqueles meninos iam para as melhores universidades. E às vezes levavam pedaço da Bíblia escondido dentro das suas roupas. E lá, dentro de pouco tempo, toda aquela universidade está servindo ao Senhor. Olha que pensa, irmãos. Isso é paixão pelas almas, para ganhar alma para o Senhor, irmãos. E hoje nós batemos no peito e falamos assim: nossos filhos vão para a universidade, tudo vai desviar. Porque está sendo mal ensinado em casa. Porque a Bíblia fala que nós temos que ser luz, não só aqui dentro, mas lá fora, no mundo da escuridão. É lá. Você tem que abençoar o seu filho, sua filha, para ser uma bênção lá e ganhar muitas almas por Jesus. Porque a Bíblia fala: jovens, eu vos escrevi por quê? Nem eu, então, eu já sou velho. Jovens, eu vos escrevi porque sois o quê? Forte. É isso mesmo. É porque vocês são fortes. Isso é Bíblia, irmão. Então, menino de 13, 15 anos ou mais ou menos, aqui, são pessoas para ser abençoadas, ser canal de bênção na vida de muita gente. Sabia? Então os valdenses faziam isso. Pegavam Os filhos e mandavam. E conta a história que nunca um filho e uma filha dele desviaram do caminho do Senhor. Gravou isso aí? Grava isso, para quando alguém falar com você assim: Não. Israel contou. Pode pesquisar. Irmão Israel. lá na igreja, que os valdenses eram assim, nunca desviou um filho deles. Nunca. E nossos filhos desviam. A maioria que vai, 90%, deixa de servir o Senhor. Por causa da pressão dia a dia, e um monte de coisa, estresse, você não tira a própria vida. Porque a pressão lá é pesada. Essa é a verdade. Bom, e pensando assim, então, nós podemos dizer assim: Mosael, então tá bom, agora ficou só com jovens. Deixa o jovem pregar, vamos capacitar esses meninos, vamos mandar esses meninos pregar a palavra do Senhor. Irmão, não é isso que a Bíblia está dizendo, não. A Bíblia fala: vós velhos, ainda na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. Está vendo? E os vossos joelhos, vossas mãos cansadas, desconjuntadas, erguei, e de servir o Senhor. Aí, então não tem idade. Não tem idade, irmãos. Então você que é mais velho que eu, não tem aposentadoria na obra do Senhor, irmãos. Sabe por quê? Enquanto nós estamos aí, vamos dizer assim,
servindo a Deus, amém por isso. Mas sabe onde o povo de Israel mais errou? Sabe onde? É não dar fruto para o nosso Deus, sabia? E a palavra de Deus fala, Deus vai cobrar da tua mão, como da minha mão, por não ter falado do amor dele para com as pessoas. Ele vai cobrar o sangue do ímpio da minha mão e da sua mão. Não é eu, não, é ele vai cobrar isso de nós. E muitas pessoas que for para o inferno, você dará conta do sangue de cada uma dessas pessoas. Sabia? E a Bíblia fala, pregar o quê? Tempo e fora de tempo. Porque os dias são o quê? Maus. Prega, irmão. Prega tempo e fora de tempo. Você tem que conversar os assuntos, tem, mas fala do amor de Deus, seja estrategista, fala do time, amém? Mas depois fala assim, rapaz, eu tenho um time que ganha o tempo todo, qual é o time de Cristo, amém? Ué. Eu trabalho também num lugar, rapaz, que o salário é melhor que eu tenho, qual é o salário? Aí você fala por quê? É assim que funciona, irmãos. Você está achando que crente não é bobo, não. Crente é pessoa inteligente, porque tomou a maior decisão da sua vida, que é aceitar Jesus como Salvador. Sabia? Então é isso. Então nós, irmãos, não podemos ficar nas quatro paredes. Estou dizendo isso para você. Isso não é o papel só do João, do Pedro ou da Marinha, não. É todos nós. É que eu faço com minha mãe. Eu falei com ela hoje, moço, mãe, a senhora com 88 anos, eu dei exemplo dela, tá? Continua convidando as suas colegas, suas amigas, seus amigos para ir à igreja. Não, meu filho, eu convido. Olha, eles vêm. Quem veio no aniversário da mamãe aqui, você lembra? A igreja encheu, irmãos. Viu um monte de... Veio abraçar ela aqui, não veio? Vocês viram? A velha errada, doida, né? Que bom, né? É verdade! É bom! Não vou sentir por quê? Veio um abraçar, beijar, né? É gostoso isso, né? Não é gostoso? E eu fui convido. Sabe por quê? Porque uma vez que você convida, também eu convido, acontece, A pessoa não venha. mas eu estou fazendo meu papel de evangelista, sabia? Porque um dia ela vem, se ela não vir, não tinha, mas Deus sabe. que ela foi convidada várias vezes. Sabe por quê? Porque passar quem portou para dentro sem convite é difícil. É muito difícil. Então eu não vou empenhar essa Obra, igual já falamos várias vezes aqui no passado, né? Irmão, se cada um de nós, empenhar durante anos para ganhar uma alma. para Jesus, um ano. Nem eu tenho infância, eu aconteceu muito tempo atrás, já li sobre isso. Um ano, eu vou orar para a pessoa o ano todo. Você procurar aquela pessoa na igreja, eu vou levar na igreja, eu busco na igreja. Gente, um ano. Essa igreja não vai caber mais de gente aqui dentro, sabia? Um ano. Faça isso. Cada um faça esse propósito. E aí depois você não vai querer parar mais. Sabe por quê? Que eu falo de mim. Não é eu não, mas quando Deus me usa como canal para a pessoa aceitar Jesus aqui, a gente se sente mais motivado. Porque Ele faz mudança, irmãos. Ele faz mudança. E também evita um monte de pobreza na sociedade fora, sabia? É isso mesmo. Vocês não imaginam como que eu fico alegre quando vejo aqui na igreja alguns rapazes que eu já convidei, igual o Marco, que me esteve aqui moreno, e muitos outros que você convidou. Eu fico feliz por isso. Eu fico feliz. E um dia desse falou comigo ali, Sr. Zael, só o senhor me convidou para a igreja, só o senhor que me dá ouvido. Não estou falando de mim não, irmãos. Estou falando de mim não, estou falando de você também. Rapaz, isso dá uma satisfação para a gente. Que eu creio que Jesus pode salvar essas vidas. Você crê nisso? Porque se eu não fizer isso, o lado do mal vai rodear e vai levar. Vai levar, irmãos. Vai levar. Porque aí fora o mundo é cruel. É por isso que muitas vidas estão sendo ceifadas. Então que nesse mês de setembro, que você e eu, nós, igreja, possamos abrir os olhos e ter um novo propósito nas nossas vidas. Ganhar almas para o Senhor. O seu vizinho, quem você puder, convida. Se puder, prega. E assim por diante. Irmão, Deus vai te abençoar, eu não tenho dúvida disso. Tá? Se sente como um vaso na mão dele. Eu não sei o que falar. Deus vai te dar a palavra certa na hora de falar. Deus vai te dar o assunto certo naquela hora. Eu só tenho que dizer para você isso. Não preocupa. Você só ora e continua. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Certinho? Quer fazer isso? Vamos fazer isso, irmãos? Vamos fazer? Vamos fazer, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Isso é maravilhoso. Nós trabalhamos uma obra maravilhosa. E quem nos recompensa
é o Senhor dos senhores, que é o nosso Deus. Tem mérito melhor que esse? E que Deus abençoe a cada um de vocês. E que Deus abençoe essas pessoas também que estão te ceifando as próprias vidas. Né? Que Deus dê entendimento para elas. Que assim seja. Amém. Louvado seja Deus. Eu fiquei pensando ali, quantas pessoas a Bíblia nos relata que viveu momentos dificílimos. Eu não sei o que você passa na sua vida, não sei se você já algum dia pensou em tirar a sua própria vida. Mas se nós formos lembrar do profeta Elias, Jezabel prometeu matá-lo e ele ficou com medo então de ser morto e ele fugiu para o deserto. A ponto daquele medo ele declarar para Deus: ó, eu quero morrer, eu quero morrer. Moisés. Então o problema do profeta Elias era o quê? Era uma pessoa de uma hierarquia de poder, rainha Jezabel. Moisés, pelo fato da ingratidão das pessoas que ele estava conduzindo, Moisés, ele chegou a falar para Deus: ó, risca o meu nome, risca. Jó, em razão da aflição que ele sofreu, perdeu bens, perdeu os familiares. Agora eu pergunto para vocês, profeta Elias, Moisés, Jó, esses tiraram suas vidas? Não. Tentaram contra as suas vidas? Não. Então é necessário todos nós crermos nesse mesmo Deus do profeta Elias, de Moisés, de Jó, que Ele pode nos sustentar. É Ele que nos sustenta. E o irmão Azael fechou com chave de ouro, irmãos, com chave de ouro, inspirado por Deus. Eu tenho ficado com vergonha de mim mesmo. Eu sei que a obra é feita pelo Espírito Santo de Deus, mas eu tenho pedido a Deus: Senhor, me dá a oportunidade de anunciar a tua palavra. Me dá a oportunidade. E nós não podemos desanimar. É com o vizinho, é com colegas de trabalho, a pessoa fala não. Os irmãos se lembra da Dona Penha, que muitas das vezes veio aqui à igreja, né, com meus pais, comigo mais a Lide, uma mulher católica, que inclusive tentou contra a própria vida, católica, que os parentes não quiseram pregar para ela, não queriam. E olha que ela tem pessoas na família, a própria filha é cristã, evangélica, pessoas da família. Mas nós tivemos a oportunidade. Ali de devagar foi conversando com ela no portão e conversava. Aí um dia ali falou: Senhor Branco, nós vamos lá na casa da Dona Penha. Ela falou que gostaria de uma visita e a gente foi. E nós começamos a falar com ela. A estante dela cheia de santos e imagem. Nós convidamos o nosso irmão Ater, nós estivemos ali trabalhando com Dona Penha por algumas semanas, levando as boas novas. Sabe como você começa a ensinar uma criança isso que foi feito? Depois os meus pais começaram a trazer Dona Penha. Eu estou citando nomes aqui, não é para engrandecimento nosso não, irmãos, é para exemplo.
Não para seguir o meu exemplo, é para servir para você entender. Quando nós começamos a trabalhar e aquela mulher começou a vir à igreja, sabe o que aconteceu? A família percebeu que o coração dela estava quebrantado. E a família abraçou, e eu não acho ruim. É muito mais fácil a filha abraçar a mãe, né? Aquela mulher, ela deu abertura a ouvir. Ela começou a tirar ali aquelas imagens da sua estante. Cada vez que a gente voltava lá, eu ficava observando, ó, sumiu um daqui, sumiu. Aquela mulher, ela entregou a vida a Cristo, para honra e glória do Senhor. Eu fico muito feliz, porque ela ficava assim, eu não consigo entender, mas eu sabia que era o inimigo que estava causando uma burrice espiritual nela. Então, o irmão Azael fechou muito bem. Cabe a nós, irmãos, apresentarmos esse Deus, esse Jesus que nós servimos, que nos sustenta, a essas pessoas que estão desesperançosas, a pessoas que estão com seus corações fechados, que estão querendo só ali a forma que ele foi ensinado. Talvez é muito católico, é espírita, talvez não gosta de crente. Não vamos desanimar, não vamos. Que cada um de nós possamos sair daqui hoje com um propósito. Senhor, me dá a oportunidade de falar da sua mensagem para pessoas que precisam. Me dá essa oportunidade, Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai dar. E se você não tiver a oportunidade de falar com o seu testemunho, também tem pessoas que fazem a leitura da sua vida e conseguem observar. Então, que Deus possa estar abençoando, que essa mensagem possa realmente ser vivida e praticada. Vamos nos colocar de pé para nós encerrarmos. Eu vou convidar nosso irmão Jailson para estar encerrando esse momento do culto. E quero que você, aí do banco, esteja também orando, intercedendo a Deus pela nossa intenção da obra civil, né? Nós não vamos deixar de cumprir a obra de Deus, no reino de Deus, contribuir com o reino de Deus, mas pedir a direção de Deus para a obra civil da qual nós pretendemos realizar, e que toda essa igreja possa se sentir parte dessa obra também. Oremos. Amado Deus, nosso eterno Pai, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Senhor, somos gratos pela oportunidade, por essa rica oportunidade, onde que livremente possamos aqui cultuar o Teu santo nome, Senhor. Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até o dia de hoje. E que a palavra meditada nessa noite possa achar guarita em nossos corações. E não só meramente com as palavras, mas que possamos ser vivificados por elas, Senhor. E que possamos ser praticantes, Senhor. Fala com os nossos corações através do Teu Espírito Santo, que possa nos transformar e fazer que possamos ser servos melhores. Buscamos a Tua dependência, Senhor. Seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos estão em liberdade.